Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo canal 575, pela Parabólica Digital Brasileira com sinal aberto via satélite para todo o país e também aí pelo 520, aqui para a capital e para o interior do estado, interior do Rio Grande do Sul e também na plataforma digital de sua preferência. Deixa eu começar, está chegando o dia, começar o programa mostrando o troféu Mérito Prefeitos em Evidência, que será entregue no jantar dos 40 anos da Grampal, no dia 12 de dezembro, a partir das 9 horas da noite, lá no Instituto Caldeira. Está chegando o dia, olha que troféu, hein? Muito bem, vamos começar então o programa Em Evidência na TV, lembrando, esse troféu aqui diz o Lúcio Vaz, que é o diretor da revista, que esse troféu aqui é do prefeito Sebastião Melo. Seguidinha, a gente vai entrevistar aí o secretário de comunicação da Prefeitura de Porto Alegre. Mas antes, deixa eu lembrar nossos parceiros aqui do programa Em Evidência na TV, que tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E FAMURS, nossa querida FAMURS, quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Revista Em Evidência, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. E eu convido você a nos acompanhar lá, a seguir o nosso canal no YouTube, se inscrever, Revista Em Evidência, ativar a notificação e dar aquele legal, aquele joinha, aquele like pra gente lá, tá? Também tem os bastidores do programa lá no nosso perfil no Instagram. Bom, ele é o responsável pela voz e pela imagem da nossa querida Prefeitura de Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul. Com muita honra, recebo hoje Luiz Otávio Prates, secretário de Comunicação Social da Prefeitura aqui da capital. Secretário, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Eu que agradeço, obrigado, Cláudio, prazer estar aqui contigo. Estreando aqui nos estúdios, né? É verdade. No estúdio da Máscara aqui com a turma toda. E comentava agora aqui, tu falaste do prêmio, como ficou bonito o prêmio aqui, Esse né? é do Sebastião Melo. O troféu do prefeito vai com muita honra receber, né, o troféu. Ficou bonito o conceito, eu conversava com o Lúcio agora fora do ar, né? Esse conceito de o líder abraçando a cidade, muito legal, muito bonito. Parabéns pela turma aí por ter, primeiro, criado o prêmio que já vem se consolidando na nossa cidade, né? Reconhecer as lideranças e os bons exemplos é sempre importante. E segundo, obviamente, por essa maravilha, essa beleza do troféu aí, que ficou espetacular. Que bacana. Dia 12 de dezembro está chegando a entrega do troféu Mérito Prefeitos em Evidência. Bom, vou começar, secretário, te perguntando aí, para te contar para quem está nos acompanhando um pouco da tua trajetória profissional até assumir a Secretaria de Comunicação aqui de Porto Alegre. Cláudio, eu sou natural do Alegrete. Opa, não me pergunta onde fica o Alegrete. Essa piada vai ficar a vida toda. A vida toda. Eu saí de Alegrete em 97 com a minha família para Santa Maria. Obviamente lá concluí a escola, fiz faculdade de jornalismo, me formei no então Centro Universitário Franciscano, que é hoje Universidade Franciscana em Santa Maria, em jornalismo. E aí eu comecei a trabalhar em 2010 na prefeitura, eu ainda não era formado, eu vinha me formar em 2011 na prefeitura de Santa Maria. Claro, tinha tido passagem por veículos, estágios, que é natural do processo da academia. Sim. E em 2013, meio de 2013, eu assumo a comunicação da prefeitura de Santa Maria. Tinha lá meus 25 anos. Pô, você está mais novo, mais jovem. Bem jovem. Tive uma carreira assim relativamente rápida assim nesse crescimento. E isso me oportunizou também abrir esses caminhos para chegar até a Prefeitura de Porto Alegre. Claro que tu sai de uma cidade de Santa Maria, que é uma cidade de interior, com 300 mil habitantes, que ela é relevante, sobretudo como um polo regional. Sim. Mas tu vem para uma capital, tem outro peso, outro tamanho, né? Outra relevância. Nesse intervalo, eu passei pela iniciativa privada, pela Assembleia Legislativa, e também coordenei a comunicação da Secretaria de Segurança do Estado, lá em até 2020, início de 2020 ali. A gente chega em final de 2016, 2017, 2018, aliás, 2019, inicinho de 2019.
Depois eu passo pela Assembleia, iniciativa privada, e aí, a convite do secretário Schirmer, que eu trabalhei em Santa Maria, depois trabalhei na Secretaria de Segurança. Quem era o prefeito lá? Era o prefeito Schirmer. A convite dele eu assumo a chefia de gabinete da Secretaria de Planejamento do município de Porto Alegre, antes de virar secretário. Então, nos primeiros 6 meses do governo, eu fiquei nessa função de chefe de gabinete. O Flávio Dutra, nosso querido amigo, jornalista conhecido. Um abraço. Abraço, Flavinho. Era o secretário naqueles primeiros 6 meses e, enfim, por questões de natureza pessoal, quis sair. E levou alguns nomes ao prefeito, como sugestão ao prefeito de substituição ao nome dele. E levou o meu nome. E nisso o prefeito Melo topou, na época até conversou com o Schirmer, que não vetou a minha saída da Secretaria de Planejamento, e eu acabei assumindo a comunicação da prefeitura em julho de 2021. Época ainda da pandemia. Época ainda da pandemia. E de lá para cá, a gente passa por pandemia, passa pela maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, né? A nossa enchente de 2024, aqui que abate o Rio Grande, mas também Porto Alegre, e até hoje causa reflexos. A gente passa por pequenas crises climáticas também. Tivemos um temporal em janeiro, lembra? Lembro. No próprio 2024. Em 2023, a gente tinha tido pequenas inundações, ainda em setembro, novembro, que fizeram que a gente fechasse as comportas do cais, se você lembrar, e foi mais impactante no interior do Rio Grande do Sul. E aí passa por um processo eleitoral em 2024, ano passado, ao qual a gente acaba sendo vitorioso, né? E estamos aqui reconduzidos à função. O prefeito, obviamente, reconduzido a prefeito, me convidou para permanecer. Passa por uma transição de governo. Então, que loucura! São 4 anos e meio aí nessa função de muita intensidade, mas também muito prazer e muita honra de poder liderar uma equipe tão qualificada da comunicação da Prefeitura de Porto Alegre. Pois é, que loucura, né? Olha, a gente fica fazendo essa retrospectiva agora, né? Fica pensando, nossa, quanta coisa num mandato só, né? Do prefeito Sebastião Melo. E Luiz Otávio, eu sempre lembro do prefeito Sebastião Melo. O Sebastião Melo foi meu colega comentarista numa emissora. Era comandante Nádia numa terça-feira e na quinta era o Sebastião Melo. Eu ficava em pé, tem foto disso lá no meu Instagram. Legal. E eu que tinha sido vice-prefeito, né, do Fortunati, ficava ao lado ali, eu apresentava as notícias e o Melo era comentarista. Toda vez que eu encontro ele, ele lembra isso, né? Aí, meu colega de apresentação e tal. Mas eu me lembro na campanha dele que ele sempre comentava assim, vamos... Como é que é? Dormir tarde e acordar cedo. Ele é conhecido como um workaholic, como se fala, né? Total. Né? E aí, o secretário de comunicação, então, vai junto, né? Não só o secretário de comunicação, o secretário do governo inteiro. O Horizontal estava comentando agora a questão das férias, né? O pessoal está fazendo a escala de férias aí tem que ajustar. Estamos precisando. Que loucura, né? Sobretudo a gente que já vem do primeiro governo, né, Cláudia? Eu mesmo nessa função, como eu fiz referência, tentei sintetizar aqui rapidamente uma trajetória. É verdade, né? Tu pegou a primeira parte. Então, eu peguei o primeiro governo, então, claro que é natural que a gente já passe por uma enchente muito desgastante, difícil em 2024, como eu fiz referência antes, né, Cláudio? Depois a gente passa o processo eleitoral, eu saio da prefeitura para fazer a coordenação da campanha ali, da comunicação da campanha, né, junto ao núcleo político. E aí, obviamente, a gente ganha a eleição, faz uma transição que não é simples, porque eu gosto de dizer na Prefeitura de Porto Alegre, o prefeito é o mesmo, mas o governo é diferente. A composição política do governo é diferente. Então, essa transição também não foi uma transição singela. A gente teve saídas, teve chegadas. Então, os secretários que chegaram também, a gente tentou da melhor maneira possível acolher, dar suporte, né? Porque muitos vinham de outras cidades, muitos não tinham tido essa experiência como gestor da máquina da Prefeitura de Porto Alegre, que ela é difícil, ela é uma máquina complexa, mas também a gente estava ali para apoiar. E, claro, essa característica do prefeito também ela é muito verdadeira. Ele sempre falava isso, sobretudo nas campanhas de 2020 e 2024. Vou dormir tarde, vou acordar cedo para fazer uma cidade melhor e uma vida melhor. E, de fato, isso é verdadeiro. Eu digo por experiência própria, né? A gente acorda muitas vezes, eu acordo, já tem áudio no meu WhatsApp, eu já tenho mensagem, mas sempre assim, uma cobrança muito respeitosa, isso que é importante que se diga às pessoas que nos assistem, né? Sim. O prefeito, ele é muito, nesse sentido, acolhedor, ele respeita muito, ele ouve muito, ele dialoga muito, ele constrói soluções, mas
palavra final é sempre do prefeito e a gente, como secretário, tem que entender esse processo e seguir. Mas eu gosto muito desse diálogo franco que nós temos, assim. E isso vale para mim, certamente vale para todos os demais secretários, aos quais são liderados pelo Melo, com essa disposição, com essa energia. Como político, ele é um mediador, assim, não é muito se meter em conflito, assim, ele mais é conciliador. Mais conciliador, essa é a palavra, mais conciliador do que ficar se metendo em confusões. Onde é que fica a Secretaria de Comunicação? Ali no prédio da João Manuel, no Centro Administrativo Municipal, no 14º andar. O gabinete de prefeito fica no 17º andar, a comunicação fica no 14º andar, então a gente está pertinho, juntinho. Então eu gosto de dizer às vezes, sobretudo quando as minhas agendas ali, eu tenho uma agenda programada, o prefeito chama, então dou um pulo ali, às vezes peço para guardar um minutinho que o prefeito chamou, a gente vai e vem. Então, a proximidade facilita muito também o diálogo e o trabalho direto ali, né? E hoje a estrutura da prefeitura tem os secretários de comunicação, os assessores de comunicação das secretarias? Tem. A nossa estrutura ela é formada pela comunicação centralizada, que é a equipe do gabinete, ao qual eu lidero diretamente, o Gabinete de Comunicação Social, e aí cada secretaria tem profissionais que coordenam a comunicação e respondem, mas sempre com alinhamento absoluto à nossa equipe ali, porque eu gosto de dizer também, o governo é um só. O que uma secretaria está respondendo, ela tem que ter consonância ou coerência com o que o centro do governo e com o que as demais secretarias estão respondendo, porque é uma responsabilidade muito grande, né, Cláudio? A gente responde à imprensa, mas também responde ao cidadão diretamente. Hoje a gente comentava aqui fora do ar como a comunicação mudou, né, Cláudio? Vamos falar sobre isso, né? A comunicação em 2010 para trás não tinha essa força da rede social que tem hoje. Então, isso exige também um olhar de muito mais responsabilidade na apuração da informação e na própria divulgação daquela informação. Então, esse é um cuidado que a gente tem muito grande e trabalha muito para sempre manter a equipe qualificada, a gente promove seminários, promove cursos, possibilita uma qualificação profissional para o time todo, né? Hoje a gente é composto na comunicação da prefeitura, de uma forma geral, por 60 a 70 profissionais. Eu ia te perguntar. É mais ou menos isso, né? São cerca de 30 profissionais na centralizada e os outros profissionais distribuídos nas secretarias. E órgãos de governo. Né? Eu comentava com o Luiz Otávio que o meu pai, aposentado da prefeitura, mandar um abraço para o seu Roberto Brandão Andrade, que foi secretário do prefeito também, né? Mas numa época em que era o secretário, meu pai era o prefeito e um fotógrafo, né? E o motorista lá também, né? Então, mas isso aí já se vão mais de 50 anos, outra época. Já chegou no final do primeiro bloco, vou fazer um intervalo, mas não sai daí que a gente segue falando sobre comunicação, sobre Prefeitura de Porto Alegre e muito mais. A gente já volta no instante só. No dia 12 de dezembro, às 19 horas, o Instituto Caldeira recebe a entrega do troféu Mérito Prefeitos em Evidência, junto às comemorações dos 40 anos da Grampal. Não deixe de prestigiar esse grande evento da revista Em Evidência. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp 51 984 444 616. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia, o seu carinho, a sua audiência aqui com a gente na Masper TV, né, com sinal aberto via satélite pelo 575 para todo o Brasil, pelo 520 da Claro TV, antiga NET, aqui para a capital e também para o interior do estado e na plataforma digital de sua preferência. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, você se conectou agora, está curioso aí, o troféu Mérito Prefeitos em Evidência, que vai ser entregue no jantar dos 40 anos da Grampal, aí um consórcio aí que envolve, né, a capital e os municípios da região metropolitana, no dia 12 de dezembro, a partir das 7 horas da noite, no Instituto Caldeira, troféu Prefeitos em Evidência, imperdível. E esse aqui, como eu estou conversando, né, com o secretário de comunicação do Sebastião Melo, o Lúcio Vaz, que é o diretor, o CEO da revista Em Evidência, já disse que esse aqui é do Sebastião Melo. Deixa eu falar para vocês, é claro, nossos apoiadores aqui, né, o pessoal que patrocina aqui,
que apoia o programa Em Evidência na TV, CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, e B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, e FAMURS, né? Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Nos acompanha lá no nosso canal no YouTube e também lá nos bastidores do nosso perfil no Instagram. Muito bem, a gente está falando sobre comunicação, sobre Prefeitura de Porto Alegre. Estou recebendo Luiz Otávio Prates, que é secretário de comunicação aqui da capital. Vou perguntar para o secretário que participou do primeiro governo do prefeito Sebastião Melo, que foi reeleito, né? Como é que foi aí essa questão da reeleição? Tem aqueles desafios que tem o pessoal que fica lá, né, da oposição, pegando no pé dos pontos negativos e tal. Como é que foi essa transição e essa campanha da reeleição? Foi uma campanha muito boa. Primeiro, Cláudio, só te dizer, o primeiro bloco passou muito rápido. Pois viu? é, né? Não, quando o papo é bom, quando o entrevistado é bom. Colega conversando, é isso aí, se né? deixar, a gente fica aqui o dia todo aí conversando, inteiro. né, Cláudio? Não, mas assim, eu saí, né, da prefeitura ali por um período na eleição, justamente para me dedicar para a campanha. É do jogo, é do processo a crítica política. E eu sempre dizia isso também dentro do nosso time. E a gente sabia que ia ser uma eleição difícil, uma eleição dura, uma eleição com um desgaste natural de uma tragédia climática ao qual tentaram, de todas as formas, imputar responsabilidade sobre o prefeito, ao qual, em absoluto, houve, sobre a questão da enchente, né? E houve 30% do território de Porto Alegre impactado diretamente, com mais de 400 municípios do Rio Grande do Sul impactados, ou seja, foi uma tragédia climática de uma dimensão extraordinária. E, obviamente, que isso ia ser trazido para dentro da campanha. Eu acho que a oposição apostou as suas fichas nessa questão e nós nunca negamos a questão da tragédia climática. Tanto que a gente, nos primeiros programas de TV eleitorais, a gente aborda esse assunto e explica para as pessoas. A exposição natural de televisão, a exposição natural de rádio, a exposição que as redes trazem para um processo eleitoral, também permite que a gente desconstrua algumas narrativas que foram tentando ser imputadas nesse processo. E isso eu acho que também foi fortalecendo um pouco mais ainda a imagem do prefeito. Porque sempre foi um prefeito, o Melo sempre foi um prefeito linha de frente, sempre foi um prefeito que mesmo na tragédia estava lá com a sua botina na rua, né? Nunca ficou encastelado em gabinete, né? E a gente mostrou também com mais espaço este lado do Melo cada vez mais linha de frente, mais trabalhador, mais próximo das pessoas. E essas virtudes do prefeito, que são características muito pessoais dele, também trouxeram impactos positivos nessa imagem. É claro que a oposição, e é do jogo, é do processo político, tentou ao todo desgastar. Mas eu acho que a gente teve êxito ali na medida em que conseguimos, com muita qualidade, de uma equipe muito qualificada, não vou nominar todo mundo, porque foram muitos profissionais, mas tentar trazer alguns aqui, o Tadeu, que foi um nosso estrategista de comunicação política, o Alexandre Pradier, toda essa turma da agência, o Perezinho Solete, o Cláudio da nossa produtora, a própria Carol, que fez a coordenação, o Seger, que hoje é chefe de gabinete do prefeito, toda a turma, a gente reunia muito para discutir naquele período como responder, como reagir, mas também como e o que propor às pessoas. Quando a gente vai, né, Cláudio, para uma eleição municipal, as pessoas não querem discutir ideologia, as pessoas não querem discutir se tu é lado A, lado B, as pessoas querem discutir a cidade. Os problemas da cidade, que são muitos, é verdade, e a gente tem que reconhecer isso, mas também tem que mostrar que nós temos solução para boa parte dos problemas da cidade. E eu acho que essa também foi um grande diferencial, né? A gente não trouxe questões partidárias, ideológicas para dentro da eleição. Quer saber do bueiro, do posto de saúde, da escola, da creche? É isso. O que vai fazer para melhorar a rua, a coleta de lixo? O que vai fazer para melhorar o atendimento nos postos de saúde, a educação municipal? É isso que a gente se propôs. É sobre esta premissa que a gente fez a nossa campanha. Vamos discutir Porto Alegre. Que maravilha. Deixa a ideologia de lado. Não, mas é verdade, é verdade. Se todo mundo fizesse isso... E assim, Luiz Otávio, a questão também, né, a gente já vai falar sobre as redes sociais, esse papel que o Luiz Otávio me comentava, né, que mudou muito ali de 2010 para cá,
muitas responsabilidades são atribuídas ao prefeito que não são do prefeito. Tem mais isso também, né? A gente tem recursos do Estado, recursos da União, você falou nos postos de saúde e tal. Muitas coisas são do prefeito, mas outras não são. E o prefeito e o cidadão, né, como a gente brinca na FAMURS ali tem, né, quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Antes era no município é que a vida acontece. É isso aí. Então o cara não quer saber do governador, nem vai bater na porta do presidente, muito menos da República. Ele vai atrás do prefeito. Ele bate na porta do prefeito. O cidadão vive na cidade. A União e o Estado são figuras fictícias, são né? entes, Do ponto né? de vista estrutural, sim. né? Sim. Eles têm as suas responsabilidades, suas funções, mas o cidadão está próximo do prefeito. Seja numa cidade grande, como Porto Alegre, Santa Maria, seja numa cidade pequena, com 10, 15, 20 mil habitantes, que ainda é mais próximo ainda. O cara tem o WhatsApp do prefeito. Tem o WhatsApp do prefeito, exatamente. Não que quase todo mundo não tem do Melo, né? É verdade. Isso aí a gente vai falar sobre isso também, né? O Melo é muito acessível, né? Muito acessível. E esse jeito dele proporciona isso. E, por um lado, é maravilhoso, porque ele dialoga frontalmente com as pessoas, né? Isso aí abre espaço cada vez mais para essas características de proximidade do Melo. Só que, voltando, né, Cláudio? As pessoas vivem nas cidades, ou seja, elas cobram do prefeito. Algumas coisas, obviamente, com legitimidade, pelas responsabilidades que o município tem, mas outras a gente tem que tentar explicar que, olha, só um pouquinho, essa responsabilidade aqui constitucional não é da prefeitura, ela é da instituição X ou Y, ou do Estado, ou da União, ou é privada. Pois é, tem isso também, porque pegar, por exemplo, a questão da energia elétrica, hoje ela é privada. É verdade. Bom exemplo. Não é o caso em Porto Alegre, mas a água em vários lugares, hoje ela está sobre a tutela do privado. Né? Aqui a gente tem aquele processo de concessão parcial, que nós seguiremos com o DEMAI parte público e serviços concedidos. Mas, então, quando tu bate na porta do prefeito, tu quer que os teus problemas sejam resolvidos. E nem sempre os instrumentos para a solução dos problemas estão na mão do prefeito. E isso aí tem que explicar. Tem que explicar. Isso vale para Porto Alegre, vale para todos os 4 mil, 5 mil municípios do Brasil, né, Cláudio? Então, a gente tem que ter essa capacidade de explicar, de dar uma resposta adequada, ou mesmo de buscar, junto aos outros órgãos, uma solução. Pela demanda do contribuinte, do cidadão. Mas eu acho que a população cada vez mais tem sido compreensiva a essas questões, né, Cláudia? Porque hoje ela já sabe quem é quem. Há um tempo atrás era um pouco mais difuso. Era um pouco emaranhado ali, mas hoje já está mais claro. Eu acho que hoje as pessoas já compreendem melhor. E a questão também, mérito daí também, né, do Luiz Otávio, a questão, nós falávamos sobre as redes sociais, a questão da acessibilidade, você conversar com o prefeito Sebastião Melo, dos canais, né? Hoje em dia ficou muito moderno. Antigamente você tinha que ir no balcão da prefeitura para fazer uma reclamação e tal. Hoje em dia a gente tem no celular e a prefeitura se puxou muito nisso. Conversei com outros colegas secretários de transparência e tal. E a gente tem esses canais. E o Melo é um cara, digamos assim, que aposta nessa modernidade da comunicação, de agilizar o atendimento da população através das redes sociais. Né? O Melo talvez seja o grande estimulador do uso das redes sociais em favor das pessoas dentro da Prefeitura de Porto Alegre. Nós temos hoje uma rede da Prefeitura, o @prefpoa, quem está nos acompanhando pode seguir lá. Nós temos nossos mais de 300 mil seguidores que estão hoje conectados conosco, mas também tem as secretarias de ponta com as suas redes sociais. Então, quando eu falava de responsabilidade antes, ela se dobra na medida em que, sobre as redes das secretarias de ponta, há uma autonomia do gestor que está lá da comunicação naquela secretaria, porque a rede social ela tem que ter a celeridade, a agilidade, ela não pode ficar presa num rito do jornalismo editorial. Que ele é um pouco mais moroso, mas ele é mais aprofundado. Né? A rede não, a rede é mais dinâmica, ela é mais rápida. E hoje a gente tem, além do relacionamento com a imprensa e do conteúdo editorial e do portal da prefeitura, nós temos as redes sociais, por óbvio, a publicidade, que cada vez mais vem sendo fortalecida. Nós temos mídia exterior, nós temos campanhas de rádio, campanhas de TV, campanhas de jornal e online. E nós também temos uma plataforma que não está sob a tutela da Secretaria de Comunicação, mas sim sobre a Secretaria de Transparência, que é o 156. A Central do Cidadão. O famoso Falaste agora da transparência, né, Cláudio? O cara resolve muita coisa por ali. Resolve muita coisa por ali. E cada vez mais a gente vem investindo em aperfeiçoando essa ferramenta. A ferramenta já está, eu diria, consolidada.
consolidada. Hoje a gente pode acessar um 56 tanto de uma forma tradicional, pelo celular, mas tu pode usar no aplicativo do 56, no WhatsApp do 56. Então, ela se tornou hoje uma porta de acesso do cidadão para conversar com a prefeitura. Maravilha. Isso, né, Cláudio? Também sem contar o próprio prefeito, que tem a sua rede social, que as pessoas batem na sua porta, algumas reclamam, outras elogiam, outras criticam, e a gente responde a todos. A todos, claro, sem ofensas, sem vamos... palavras de baixo calão, com responsabilidade, com respeito, e esse é o nosso jeito de fazer. Que maravilha mesmo. Inclusive, a gente vai falar depois, a gente está terminando de novo o segundo bloco. Muito rápido aqui, né? Falar sobre os alertas, falando ainda sobre a questão das enchentes do ano passado, os alertas organizados ali, né, para a população e tal, durante aquele período terrível que a gente passou e que até hoje a gente está construindo. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas em seguidinha tem o último bloco aqui, conversando com o Luiz Otávio Prates, aqui, secretário de Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre. A gente já volta um instante só. No dia 12 de dezembro, às 19 horas, o Instituto Caldeira recebe a entrega do troféu Mérito Prefeitos em Evidência, junto às comemorações dos 40 anos da Grampal. Não deixe de prestigiar esse grande evento da revista Em Evidência. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp 51 984 444 616. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, pelo 575 para o país inteiro aí, pela Parabólica Digital Brasileira com sinal aberto via satélite e também pelo 520 da Claro TV, da NET aqui para a capital e para a região metropolitana e também para o interior do estado e para toda a galáxia aí através das plataformas digitais, das redes digitais de sua preferência. Está curioso aqui de saber, se você se conectou agora, olha só que troféu bacana, troféu Mérito Prefeitos em Evidência, que vai ser entregue no jantar de 40 anos da Grampal, um consórcio aqui da capital e cidades da região metropolitana, no dia 12 de dezembro, no Instituto Caldeira, a partir das 7 horas da noite. Eu vou ter o prazer lá de apresentar também esse troféu, então, o troféu Mérito Prefeitos em Evidência. Lembrando que o programa Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Tem também aí a Iceberg Comunicação, além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade, e FAMURS, quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Na política e nos negócios, você já sabe, quem faz está em evidência. Segue a gente lá também no nosso canal no YouTube e acompanha os bastidores lá no nosso perfil no Instagram. Estou recebendo o secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre, Luiz Otávio Prates, batendo um papo aqui sobre a Prefeitura, sobre comunicação. Eu vou perguntar sobre a questão tem questões pontuais aqui, secretário, o Plano Diretor Urbano Sustentável, que também é uma coisa muito bacana que Porto Alegre está implementando, né, o papel da Secretaria. Tem também Minha Cidade, Minha Casa, né, que é um baita de um programa também. E não posso deixar de falar da Noite dos Museus, né, que aproxima aí os habitantes de Porto Alegre da cultura, né, através da Prefeitura. Mas só para lembrar uma questão importante, nós falávamos do 156, das redes sociais, os alertas durante as enchentes ali, que também foi uma ferramenta sensacional, né? Sem dúvida, Cláudio. Primeiro, eu sempre gosto de dizer que toda crise é uma oportunidade. A gente tem dores, tem perdas numa crise dessa dimensão, mas também a gente tem que ter a oportunidade, tem que aprender com ela. Claro. A gente foi aprendendo muito sobre a importância do alerta, sobre a necessidade de, mesmo que aquele alerta que aquela situação não venha se concretizar, a gente tem o dever de preparar as pessoas. Sim. Em certo momento, e eu tinha muito cuidado, isso eu dizia internamente, não vamos ser alarmistas, porque eu também não posso criar um pânico na população, mas a gente tem que ser responsável. Em certo momento, a gente fez alertas aos quais não se concretizaram,
as previsões, porque uma previsão, o nome já diz, é uma previsão, ela pode ou não acontecer. Hoje, os nossos sistemas, que a gente investiu muito ali com a Defesa Civil, com a Secretaria de Meio Ambiente, nos sistemas de monitoramento climático, um investimento maravilhoso que a Prefeitura vem fazendo justamente para fortalecer a questão, inclusive, dos alertas, mas não só. E hoje a gente tem um alerta mais assertivo. Então, a gente tem um trabalho muito importante em consonância com a equipe do monitoramento climático, que é vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e à Defesa Civil e com a própria Defesa Civil. Então, quando a gente já consegue prever com 5, 7, 10 dias de antecedência uma situação que venha a ocorrer, a gente já começa a preparar e avaliar o cenário, botar lupa no cenário. Sim. Bom, vai se concretizar ou é próximo, a chance é grande de se concretizar? Aí a gente já organiza o conteúdo, informa por meio das redes sociais, informa por meio da imprensa, e isso traz mais segurança para as pessoas. Com certeza. Né? Isso foi um aprendizado que essa tragédia climática nos trouxe também, né, Cláudio? Da importância da gente antecipar esse cenário ao máximo possível. E hoje a gente tem instrumentos, e eu sempre gosto de dizer isso, e o prefeito também. Hoje nós estamos num lugar muito melhor que nós estávamos em abril de 2024, na pré-enchente, né? Com certeza. Então, isso também é um trabalho bacana da comunicação, mas também dos órgãos técnicos que nos subsidiam com informação. Maravilha. Falando sobre questões pontuais aqui, secretário, plano diretor urbano sustentável, que muitas vezes o plano diretor é uma polêmica, não só do Sebastião Melo, mas qualquer administração. Toda revisão de plano. Toda revisão de plano já, o pessoal fica um alvoroço, como dizia minha avó, né? O plano ele tem que ser revisado a cada 10 anos, né, Cláudio? E ele deveria ter sido revisado no período da pandemia. Sim. Inclusive, o secretário Germano, que é o secretário de Meio Ambiente atual, ele já, inclusive, veio do governo anterior, do governo Marquesan, um secretário muito qualificado, e ficou justamente também pela sua qualificação técnica e profissional, que é aqui pertinho. Aqui pertinho, a Secretaria de Meio Ambiente, aqui pertinho na Carlos Gomes. Perto aqui. Aqui pertinho. O secretário Germano veio liderando esse processo antes mesmo do nosso governo. E deu a pandemia. Quando veio a pandemia, as pessoas mudam o seu jeito de consumir, mudam a sua mobilidade e o seu jeito de trabalhar. É verdade. Quem é que lembra antes da pandemia a força do home office? A cidade passou a se movimentar de outra forma. As pessoas passaram a consumir mais com aplicativos de alimentação, começaram a consumir mercado também pelo celular. Isto muda o jeito da cidade também. Então, talvez se a gente tivesse concluído essa revisão de plano diretor antes da pandemia, ele já estivesse hoje defasado. Ultrapassado. Então, por um lado, ter dado essa coincidência, feliz ou não coincidência de ser naquele processo, naquele período, nos proporcionou que a gente revisitasse muitas das premissas urbanas. E a equipe do Germano, muito qualificada, reiniciou esse trabalho pós-pandemia, e que culminou num projeto robusto, tecnicamente muito qualificado, alinhado às diretrizes do Estatuto das Cidades, hoje em absoluto alinhado às diretrizes, e está seguindo modelos de cidades que vêm se reinventando ou consolidadas urbanisticamente. Curitiba, São Paulo, né, e outras capitais que são referências nessa questão. Sobretudo Curitiba é uma cidade que é referência no planejamento urbano, né? Sim. Então, o plano diretor, ele é, como o prefeito Melo gosta de dizer, a lei mais importante da cidade. Mais importante. Ela é mais importante que a lei orgânica, ela é a mais relevante para a vida da cidade. E agora está lá na Câmara, né? Um processo difícil, complexo, mas que a gente chegou no melhor resultado possível. A Câmara está trabalhando com seus prazos. Nós respeitamos, o prefeito tem dito isso sempre. Já foi vereador. Já foi presidente da casa 2 vezes. Então, ele conhece o rito e o processo da Câmara, então ele respeita muito as decisões do Legislativo. É claro que a gente gostaria que o quanto antes o plano diretor fosse votado, antes a gente consegue implementar algumas inovações previstas nessa lei. Agora, o tempo do Legislativo é o tempo do Legislativo, a gente tem que respeitar. Então, estamos aí na expectativa de conseguir vencer essa matéria, que, aliás, Cláudio, tem aproximadamente 500 emendas lá na Câmara para ser discutido. Então, é um processo complexo. Mas é em todo lugar, né? Todo lugar. Não adianta. Realmente, mexe com a cidade e tem que ser visto de uma maneira muito cuidadosa E mesmo. nós, só para fechar esse capítulo, antes que eu me esqueça aqui, Cláudio, nós fizemos uma campanha muito bacana do Plano Diretor, que o conceito foi um plano para viver melhor.
E, ao final das contas, é isso. A gente, quando pensa urbanisticamente, a gente pensa em qualidade de vida. Se a gente reduz o teu tempo no trânsito, é qualidade de vida. É verdade. Se a gente reduz emissões de gás de efeito estufa, por exemplo, ou Também. mitiga, é qualidade de vida. Se a gente consegue ativar algumas fachadas, proporcionar empreendimentos, comércios, é qualidade de vida. A orla, qualidade de vida. Então, o plano diretor ele tem essa robustez aí muito qualificada pela turma lá da Secretaria de Meio Ambiente. Maravilha. Outro ponto importante, secretário, minha cidade é minha casa. Essa questão também do cidadão se apropriar da cidade. Também, né? Cláudio, desde o primeiro dia que eu coloquei os pés dentro da Prefeitura de Porto Alegre, na Secretaria de Comunicação, lá em julho de 2021, o prefeito me dizia, eu quero uma campanha de cuidados com a cidade. Cuidados com a cidade, cuidados com a cidade. Em 2022, passado um tempo, a gente foi amadurecendo, a gente lançou, não sei se tu vai lembrar, A Gente Vive, A Gente Cuida. Foi uma campanha muito legal. Muito legal. Foi o embrião desta campanha de hoje. O que o A Gente Vive, A Gente Cuida se propunha? A trazer o cidadão para próximo no cuidado da cidade, para ser um cuidador de Porto Alegre. Ou seja, o prefeito sempre disse assim, eu não quero que a gente invista em publicidade para fazer propaganda do governo. Eu quero que a gente invista em publicidade para conscientizar e educar as pessoas em relação às questões urbanas. A cuidar da cidade. A cuidar da cidade. Não é só o lixo, mas também é o lixo. Sim. Então, separar o lixo adequadamente, não jogar o lixo no lugar inadequado. Pode ter e fizemos derivações para a questão do trânsito, respeito no trânsito, né? A faixa de pedestre, enfim, todas as praças, os prefeitos de praça que têm um papel fundamental estavam dentro dessa campanha, isso ao longo do primeiro governo. Quando a gente se reelege, o prefeito se reelege e eu sou convidado pelo prefeito a ser reconduzido à função, nós começamos a discutir isso com a nossa agência e com o próprio prefeito. Olha, vamos dar uma cara nova para A Gente Vive, A Gente Cuida, porque eu acho que a cidade passou por um momento tão difícil. Vamos tentar dar ainda mais leveza num assunto importante, mas vamos tentar trazer e dar uma mexida. E a gente criou Minha Cidade, A Minha Casa, que é uma campanha leve, que usa humor, né? Não sei se você vai lembrar dos filmes que a gente rodou, mas leva o humor. Parabéns. É o cocô do cachorrinho, né, Cláudio? Parabéns. Era o sofá, a pichação, muito obrigado. Foi um trabalho muito legal. Mérito também da construção da nossa agência, que conseguiu entender que era importante evoluir daquela primeira campanha para a segunda campanha. E a gente já nota resultados desde 2021 para cá, na questão, sobretudo, do lixo, que eu acho que é a parte mais... mais sensível. E mais aferível também. Sim. Pessoal, olha a sujeira na rua. Exato, a limpeza e etc. Então, só para dar 2 exemplos, assim. O Brasil separa, pelos números que o DMLU me passa, algo na faixa de 2,5% a 3% do resíduo. Separa. Imagina, é muito pouco. A média brasileira é muito pouco. Porto Alegre era um pouco nessa faixa quando nós assumimos, era algo em torno desses percentuais. Hoje a gente está reciclando 7% a 8%, ou seja, a gente já vem crescendo de... Coloca o teu cesto, traz 2 cestos, separa orgânico. E que não são todos os lugares que tem, né? Não são todos, mas a gente tem uma coleta seletiva hoje que as pessoas podem buscar no site da prefeitura. Os containers de resíduos reciclados. Os descartes especiais, por exemplo, um colchão, se você quiser, pode ligar no 56 jogar no riacho lá, né? Exato. Por favor, né? E a gente começou a mostrar isso e trabalhar isso. Então a gente conseguiu evoluir um pouco nessa questão da separação do lixo. E tem um número que me agrada muito, assim. Quando nós assumimos, o DMLU tinha identificado aproximadamente 400 focos de lixo. Que é isso que tu falaste, Cláudio. É o colchão que o cara joga numa esquina de um terreno baldio numa comunidade. As pessoas começaram a também entender e a campanha, eu acho que começou a sensibilizar. E, claro, o DMLU fazendo a sua parte na limpeza. Dos 400, nós reduzimos para aproximadamente hoje 180 focos de lixo. É muito ainda? É, mas a gente diminuiu pela mais da metade o número de focos de lixo na cidade e todos aqueles terrenos ou áreas baldias que eram jogados colchão velho, sofá velho, pneu, cadeira... Dá pra montar uma casa. Dá pra montar uma casa. Todos eles, o DMLU vai lá, recolhe, planta floreiras, às vezes coloca banco e transforma aquele espaço antes degradado numa área de convivência. Que maravilha. Então, é um trabalho muito bacana que a nossa campanha também vem ajudando a fazer.
Luiz Otávio Prates, secretário de comunicação da Prefeitura de Porto Alegre. Olha, tem que ter outro programa, porque eu acho que eu fiz, das 15 perguntas, eu fiz 4. Então, vamos ter que convidar o secretário de novo, mas um papo muito bacana. Prazer te entrevistar e levar para a população e conhecer um pouco mais, né, do trabalho da Prefeitura aqui da capital, tá bom? Te agradeço, Cláudio. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela conversa. Brinquei aqui, mas é verdade, viu? Passou muito rápido. Passou muito rápido, né? Obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado a você de casa também que nos acompanha, tá bom? A gente volta em seguidinha com a segunda parte aqui do programa Em Evidência na TV, um instante só. No dia 12 de dezembro, às 19 horas, o Instituto Caldeira recebe a entrega do troféu Mérito Prefeitos em Evidência, junto às comemorações dos 40 anos da Grampal. Não deixe de prestigiar esse grande evento da revista Em Evidência. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp 51 984 444 616. O comentário político de hoje é diretamente aqui de Bento Gonçalves, na 28ª Conferência da UNALI. Então, no meu painel hoje, gente, eu quero dividir com vocês o que eu trouxe. Uma provocação na realidade que precisa ser encarada com muita maturidade. As eleições passam e os mandatos passam, mas a instituição, ela fica. E por isso, a memória institucional não pode ser sacrificada pela ansiedade do calendário eleitoral. Em um ano de disputa, tudo acelera. Os gabinetes mudam o ritmo, as negociações ficam mais tensas, a pressão por resultados imediatos ela aumenta e muitos ritos são testados no limite. É natural, mas exatamente nesse momento que a estrutura técnica da casa torna-se ainda mais indispensável. Os servidores efetivos carregam a história, os precedentes, as boas práticas, aquilo que garante que a Assembleia não vire refém do improviso. Já os servidores comissionados, os deputados que vivem a linha de frente da política, sentem mais intensamente o impacto das mudanças de humor do cenário eleitoral e precisam equilibrar isso com responsabilidade pública. A discussão que eu levei para o palco da UNALI foi clara. Como navegar em um ano de alta pressão sem perder a institucionalidade? Porque quando há fragmentação política, agendas ideológicas em choque e disputas por espaço, o risco é que se percam não apenas os ritos, mas também os critérios. E é justamente aí que entra o poder e o papel maduro do Legislativo. Preservar os processos, manter a previsibilidade e garantir que, mesmo sob pressão, o Parlamento continue sendo um ambiente de estabilidade e diálogo. A memória institucional ela não é um arquivo, ela é um contrapeso democrático. Ela impede excessos, protege a eficiência administrativa e cuida para que cada novo parlamento não precise começar do zero. E essa foi talvez a principal síntese aqui do meu painel. No ano eleitoral não é só sobre ganhar votos, é sobre não perder a alma dessa instituição tão importante. O parlamento forte é aquele que atravessa ciclos eleitorais sem se deixar capturar por eles. A UNALI, mais uma vez, cumpriu seu papel: aproximar experiências, provocar debates e lembrar que modernizar não é rasgar o que funciona, é construir em cima do que já foi consolidado com responsabilidade e técnica. E a mensagem que eu deixo é simples e direta: que cada servidor e cada deputado reconheça o peso do seu papel, sobretudo quando o jogo aperta. Porque manter a espinha dorsal da Assembleia Legislativa firme não é só um dever administrativo, é uma missão democrática. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia e o seu carinho aqui com a gente. Tá curioso, né? Olhando aqui esse belíssimo troféu aqui, pois é o troféu da revista Em Evidência, é o troféu Mérito Prefeitos em Evidência, que a revista vai entregar no próximo dia 12 de dezembro, nos 40 anos da Grampal, que vai ser comemorado ali no Instituto Caldeira. Informações a respeito aí dessa grande noite, 984-444-616. 984-444-616. Então tá aí, né? Troféu Mérito Prefeitos em Evidência, que a revista vai entregar no próximo dia 12 de dezembro, nos 40 anos da Grampal, no Instituto
Caldeira. Vamos adiante, então, com o programa Em Evidência na TV. Lembrando sempre que a gente tem um apoio aí, né, da CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E FAMURS, né? Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Revista em Evidência, você já sabe, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Você também pode assistir lá o programa no nosso canal no YouTube, se inscrever lá, ativar a notificação, dar aquele gostei lá pra gente. E tem também lá o nosso perfil no Instagram, com os bastidores aqui dos programas Revista em Evidência. Bom, nesse próximo segmento do programa, eu tenho a honra e o prazer e a alegria de entrevistar um vereador que tem se destacado aí não apenas em Canoas, mas também em toda a região metropolitana. O Em Evidência na TV recebe o vereador Eider de Canoas. Vereador, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. E eu já começo, vereador, mostrando ali o nosso prefeito, né, Ayrton Souza, nosso prefeito de Canoas, que foi destaque aqui na revista Em Evidência, a revista impressa aqui da edição da revista Em Evidência. Vereador Eider, muito obrigado pela participação mais uma vez, seja muito bem-vindo. Cláudio, um bom dia a quem nos assiste. Primeiro agradecer aqui, é uma grande satisfação estar aqui no programa Masper TV, parceria com Em Evidência na TV, né? Que é de propriedade do Céu Lúcio. Então, quero fazer aqui uma referência, um agradecimento ao convite e dizer que é uma grande satisfação estar aqui, podendo compartilhar por alguns instantes, alguns momentos aí sobre a nossa trajetória. Maravilha. Eider, falando em trajetória, conta pra gente, né? Como é que foi a tua trajetória até chegar na política, até chegar aí o mandato de vereador? Uma trajetória, eu posso dizer que uma trajetória muito bonita, porque foi feita desde quando eu era muito jovem, com 14 anos de idade. Na eleição de 2004 para vereador, teve um amigo da família, o Josenei, que concorreu a vereador. E a nossa família lá, meus pais, os amigos, ajudaram ele. E aí depois, na eleição de 2008, meu pai concorre a vereador e também não se elege. Em 2012, então, eu assumo essa condição de candidato, concorro à minha primeira tentativa, depois eu tento pela segunda vez em 2016, não me elejo, sempre aumentando a votação, né? Fiz 631 votos na primeira eleição em 2012, fiz 1.075 votos em 2016, aí na pandemia, onde muitos candidatos, porque teve uma dificuldade, as pessoas não foram votar, reduziram sua votação, eu consegui aumentar em 2020, que foi a eleição da pandemia, que daí a gente conseguiu ainda aumentar, foi 1.147 votos. E aí, com muita persistência e muita paciência, a gente conseguiu, no ano de 2024, alcançar o nosso objetivo, que é se eleger vereador com 2.247 votos. Opa, pô, que bacana lá, começou lá em 2004 e 20 anos depois. 20 anos depois. Que maravilha, hein? O que é a paciência, né? Quanta gente, não, mas isso aí não é para mim, já tentei, Exatamente. Desistir, vou desistir, não é para mim. Exatamente. E você foi lá e manteve, né? O que, apesar das derrotas ali, né? O que te motivou a continuar tentando ali? O próprio pai, né? Tu tentou, Sim. Não foi? Que tinha uma luz lá dentro que dizia, não, continua, Eider, que vai conquistar. A política, para mim, ela tem um propósito muito importante, sabe, Cláudio? Porque a gente tem que fazer política com amor, com coração. Nós precisamos entender que a política, a gente precisa, ela é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. Nós precisamos servir e não nos servir. Eu não estou lá na política, eu sempre falei isso nos meus discursos, nas minhas 4 candidaturas. E está aqui, vai ficar registrado aqui, porque eu estou num programa. Se não houvesse subsídio, que na verdade não é salário, é um subsídio que o vereador ganha. Se não houvesse, mesmo assim eu seria candidato a vereador. Opa! Em alguns não lugares, estou dizendo que... Alguns lugares do mundo mas se não houvesse, bem claro, pouquinho. eu não estou querendo generalizar, mas se não houvesse, ou se fosse muito menor, eu seria candidato mesmo assim na minha cidade. Porque o meu grande interesse o meu grande interesse é poder no meu dia a dia
receber um pedido de uma pessoa que muitas vezes, por falta de conhecimento ou por falta de informação, a gente poder ajudar as pessoas. A gente poder ter acesso a dentro da administração pública, porque essa é a nossa função, né? Ser um grande fiscalizador, além de legislador, um grande fiscalizador, é poder ajudar e, inclusive, propor projetos de lei para desburocratizar o serviço público. Então, é por isso que nós estamos lá estudando a cada dia, porque há 30, 40 anos atrás, existia uma realidade no município de Canoas, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Hoje, no ano de 2025, é uma outra realidade. Então, a informática, a tecnologia, ela veio e os municípios, eles precisam se transformar. É verdade. Né? Tu precisa digitalizar, tu precisa transformar ele numa questão mais rápida, mais dinâmica, tecnológica, né? Mais dinâmica. Então, nós precisamos ter essa contribuição, esse olhar e, principalmente, para aquele que está lá na ponta, que é o pagador de imposto, que é o cidadão, né? Que paga em dia suas contas, que paga em dia seu IPTU, que paga em dia tudo isso. Então, ele precisa ter uma prestação de serviço público rápida, ágil e com eficiência. Aliás, Eider, falando nisso, né? Antes mesmo de ser vereador, fiquei sabendo que você já havia, de uma certa maneira, conquistado aí, né? Algumas questões importantes para o município, aí, ou pelo menos ajudado a conquistar. Como é que foi isso? Sim, repito, né? Eu sempre disse que eu sempre ajudei o meu município, mesmo antes de ser vereador. Então, com esse meu desejo de servir, de ajudar a minha população, de ajudar o canoense da minha cidade, eu, mesmo sem mandato, eu já exercia o papel de um vereador. Por quê? Porque eu estava sempre fiscalizando, porque eu estava sempre na rua procurando atender as pessoas durante, mesmo que com as minhas atividades profissionais, no escritório, na assessoria do deputado federal Giovanni Cherini, mas sempre com uma atenção especial para o município. E essa parceria com o deputado Giovanni Cherini, ela me proporcionou trazer muitos recursos para a cidade de Canoas, como castramóvel. Em plena pandemia, a gente conseguiu dinheiro para cestas básicas, recurso para as práticas integrativas, que na semana passada a gente conseguiu aprovar o projeto de lei, né, que é uma saúde alternativa, né, que a gente pode fazer a prevenção da saúde. Posso dizer assim, com muito carinho, no bairro onde eu nasci, me criei, tem um posto, uma UBS lá, que é uma das que tem a maior abrangência de atendimento da cidade de Canoas. E agora, inclusive, ela está pela segunda vez, uma segunda obra. A primeira obra foi uma reforma, né? Então, foi amplamente reformada com recurso do deputado Giovanni Cherini, e agora ela está sendo ampliada, ela vai ficar 3 vezes o tamanho dela, entre 3 e 4 vezes o tamanho dela, que é uma conquista nossa desde o início do nosso mandato. Eu reuni a coordenadora do posto, o secretário de saúde, os responsáveis da secretaria, e a gente conseguiu, então, fazer com que o governo Ayrton de Souza entendesse que aquela UBS ela é estratégica. Ela atende ali em cerca de 30 mil pessoas e ela tem um espaço físico muito pequeno. Então, hoje, vai ter lá consultório dentário, vai ter 2 novo, vai ter sala de recepção, enfim, porque nos fundos tinha um espaço que não estava mais sendo utilizado, que antigamente tinha uma escola infantil. E ela foi desativada e estava ocioso aquele espaço. Então, em vez de juntar lixo ou de ficar parado aquele espaço público, a gente fez as questões legais, de cedência, e o município, então, está fazendo uma grande... Nos próximos meses, se Deus quiser, a gente vai fazer uma inauguração, e quem ganha é a população canoense e a comunidade que é atendida por aquela UBS. Que bacana, unidade básica de saúde, nas unidades básicas de saúde, as UBS fazem um papel muito importante no atendimento da saúde da população. Foi atingida aquela região ali, dessa UBS? Não, essa ali não, né? Porque a gente vai falar no próximo bloco ali, Canoas, infelizmente, para você que nos acompanha por esse Brasil afora aí pelo 575, infelizmente foi uma das cidades aqui da região metropolitana da capital muito afetadas em função das enchentes, né? Então tem todo esse trabalho aí para quem está sendo vereador agora, foi ali em 2024, pegou um momento ali atípico, né? A maior enchente da história do Rio Grande do Sul. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, mas essa parte ali não foi atingida, né? Não, esse foi o lado da cidade que não foi atingido.
Que coisa boa. Vereador, a gente vai fazer um rápido intervalinho, mas em seguidinha a gente continua então conversando sobre esses e outros assuntos da nossa querida Canoas, tá bom? A gente já volta no instante só. No dia 12 de dezembro, às 19 horas, o Instituto Caldeira recebe a entrega do troféu Mérito Prefeitos em Evidência, junto às comemorações dos 40 anos da Grampal. Não deixe de prestigiar esse grande evento da revista Em Evidência. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp 51 984 444 616. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, agradecendo sempre a sua companhia aqui no Evidência na TV, né? O programa da revista impressa, revista Em Evidência, aqui pela Masper TV, pelo 575, pela parabólica digital brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país, né? Pela nova parabólica, nem tão nova assim, para todo o Brasilzão. Prazer estar aqui sempre com vocês. Também pelo 520 da Claro, antiga NET, aqui para a capital e também para o interior do estado, para mais de 11 milhões de gaúchos e aí para todo o espaço, para toda a galáxia, através da plataforma digital de sua preferência. Já sei, está curioso, se conectou agora por esse lindo troféu aqui, então deixa eu mostrar para vocês aí o troféu da revista Em Evidência, o troféu Mérito Prefeitos em Evidência, que a revista vai entregar no dia 12 de dezembro, numa grande festa, numa grande noite, nos 40 anos da Grampal, isso lá no Instituto Caldeira, né, aqui em Porto Alegre. Informações sobre essa grande noite, por favor, 984 444-616, 984-444-616, né? Pelo WhatsApp aí, então, para saber mais informações sobre o troféu Mérito Prefeitos em Evidência, que a revista vai entregar no próximo dia 12, nos 40 anos da Grampal, isso lá no Instituto Caldeira. Lembrando sempre que o programa Evidência tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, e B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, e FAMURS, quando o município se fortalece, todo mundo cresce, né? Na política e nos negócios, você já sabe, quem faz está em evidência. Você também pode assistir o programa lá no nosso canal no YouTube, né? @Revista Evidência, e também participar do nosso perfil lá no Instagram. Estou conversando hoje com o vereador de Canoas, o Eider, contando para a gente aí como é que está a nossa querida Canoas hoje. A gente comentava sobre o trabalho e a trajetória, muito bonita mesmo ali, do vereador até chegar, né, à sua eleição o ano passado, mas o ano passado nós tivemos aí uma das situações mais adversas, a mais adversa, né, que o Rio Grande do Sul já passou, que foi a enchente. A gente tinha em 1941 a anterior, que era a maior até então, e 83 anos depois a gente teve uma ano passado, e a cidade de Canoas foi muito atingida. Começa esse bloco perguntando, vereador, como é que está a situação de Canoas antes, que teve literalmente metade foi atingida e metade não, né? Mais ou menos isso, né, vereador? Exatamente. Em nível de território, foi a metade, tá? Mas em números populacionais foi mais da metade. Sim, sim. Porque o bairro Matias Velho, só para, Cláudio, para que tu tenhas noção, por muitos anos ele foi considerado o maior bairro da América Latina, por muitos anos. Opa! Hoje já não é mais. Sim. Tem um bairro na Argentina e tem um em São Paulo que parece que superou. Mas por muito tempo o bairro Matias Velho foi o maior bairro da América Latina. Olha só. Ou seja, só ali tem uma concentração, uma população de grandes cidades do estado do Rio Grande do Sul até do Brasil. Só o bairro Matias Velho. Não estamos falando do bairro São Luís, não estamos falando do bairro Mato Grande, Harmonia. Tem uma parte do centro, tem Fátima, tem Rio Branco. Então, são mais de 170, 180 mil pessoas que foram diretamente atingidas. E quando tu diz assim, uma das principais cidades, eu considero que foi a maior cidade com maior prejuízo,
de forma proporcional. Sim. Tá? De forma proporcional e inclusive em números. Sim. Porque são mais da metade da cidade. Pois é. Né? Maior, Exatamente. depois de Porto Alegre, eu acho que é a maior cidade do estado. É que eu acho que a cidade de Eldorado, eu acho que ela passa um pouquinho nessa proporção. Sim, né? Mas não em números. Sim, né? sim. Então, a cidade de Canoas, ela foi severamente atingida. Os impactos, e não só em Canoas, todos os municípios foram atingidos, mas quanto maior a cidade, maiores os problemas. Então, até hoje nós sofremos... Até hoje tem pessoas na questão da área da saúde, pessoas que nunca tiveram problema na área da saúde, hoje tomam um remédio, elas têm ansiedade, sim, que ficaram elas não podem traumatizadas. ouvir uma... Exatamente, tem os traumas ainda, qualquer chuva, qualquer vento, as pessoas... E é totalmente compreensível. Claro. Né? Então, empresários que infelizmente não puderam retornar com suas atividades ainda, moradores que simplesmente abandonaram suas casas, foram morar no outro lugar, abandonaram suas casas quitadas para ir morar de aluguel por uma questão de segurança, ou no outro lado da cidade, ou foram morar em outros municípios. Então, isso é muito triste. As pessoas, elas demoram uma vida inteira, Cláudio, para mobiliar uma casa. Elas demoram uma vida inteira para construir o seu comércio. Imagina. Né? Porque tu economiza, por exemplo, um ano inteiro para comprar uma geladeira, uma mesa bonita para tua sala, tu te dá de presente um sofá novo. É verdade. Então, um ano tu compra o sofá, o outro ano tu compra a geladeira, o outro devagarinho. ano... Devagarinho. Então, tu demora 5, 6, 7, 10 anos e tal. Depende. E aí, uma chuva... Da noite pro dia. Da noite pro dia, em horas, ela leva tudo. Além dos teus bens materiais, ela levou muitas pessoas. Sim. E ela levou também muitas lembranças. Pois é, né? Porque Apagou tem fotos. Tudo. Fotos, documentos. Porque tem heranças, né? Porque tem um anel de 15 anos da minha avó. Um desenho do filho. Do porque eu ouvi, por exemplo, nessa cozinha aqui, eu alimentei meus filhos, meus netos, meus bisnetos. E aqui esfarelou, a madeira esfarela. Não tem mais nada. Então, tá louco. São muitos relatos que nos deixam tristes, sabe, Cláudio? E a gente enfrenta esses desafios e a administração e a vida é uma engrenagem. Sim. Então, Tudo isso tem que estar funcionando, né? reflete diretamente dentro da administração pública, reflete diretamente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e a gente tem que enfrentar esse desafio com a altura e a administração pública tem essa responsabilidade de dar esse suporte. Nós estávamos falando sobre pegar um gancho ali, né? Depois eu quero voltar a falar sobre a questão da relação com o deputado federal Giovanni Cherini, querido deputado, mandar um abraço para ele, querido amigo. Nós estávamos falando sobre a UBS, ali também teve uma questão muito triste, que foi o hospital que tinha inaugurado, não muito tempo, uma parte nova ali, um hospital de Canoas, e que foi, inclusive, foi um drama, porque tinha gente internada ali, teve que sair às pressas e a gente acabou falecendo, inclusive, ali que estava internado, né? Vi uma pessoa. Pois é, uma pessoa acabou falecendo lá, um senhor acabou falecendo, estava internado, e a água subiu de uma hora para outra, assim. E o hospital tinha uma parte nova ali, né? E aí equipamentos ali, são equipamentos caríssimos, que não podem molhar e tal. Como é que está essa situação hoje, vereador, do hospital? O hospital pronto-socorro... Hospital pronto-socorro. O hospital pronto-socorro, ele é um hospital que... Existem 2 pronto-socorros no estado do Rio Grande do Sul. Um em Porto Alegre, um em Canoas. Um sistema, né, de pronto-socorro. Exatamente. E esse pela hospital... prefeitura. Exato. E o hospital pronto-socorro de Canoas, ele é referência para mais de 150 municípios. Toda a região. Nós somos referência para praticamente a metade da população do estado do Rio Grande do Sul. Imagina. Então, veja bem a responsabilidade que o município de Canoas tem e a conta que fica, a responsabilidade e a conta. Porque hoje todo esse hospital, toda essa referência, ela abriga dentro de um outro hospital. Nós temos 3 hospitais dentro de Canoas. Nós temos o HU, nós temos o Hospital Nossa Senhora das Graças e nós temos o pronto-socorro. O pronto-socorro, por enquanto, está em reforma. Olha aí, né? Gente. Porque o prefeito Ayrton botou esse projeto embaixo do braço, desde que virou prefeito. Está buscando incansavelmente reuniões com a Caixa. Inclusive, ele estava em Brasília essa semana para resolver alguns problemas burocráticos e técnicos do pronto-socorro, entre outros assuntos, que ele foi lá assinar também, com o governo federal, 1.500 casas, 1.500 apartamentos.
Vão ser 6 mil moradias, tá? Mas agora o governo federal acabou de assinar a ordem de início de 1.500 unidades para as pessoas que foram atingidas na enchente. Então, tu entende que tudo envolve ainda, tem o reflexo do ano de 2024, enchente da cidade de Canoas. Então, falando sobre pronto-socorro, tudo isso hoje, tu imagina um hospital com 2 andares, com um complexo enorme, Imagina. hoje é atendido tudo dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças. É humanamente impossível dar o mesmo atendimento e a mesma qualidade. Claro. Então, tem que parabenizar lá a equipe médica, diretiva, enfermeiros, médicos, porque tem um espaço que foi remodelado, adaptado, porque o que acontece hoje na cidade de Canoas? Se tu me permite, Cláudio, eu acho que é o momento da gente, inclusive, falar para a população. Explicar isso para a população. Hoje uma pessoa ela se acidenta lá na BR-118. Tá? Entre Sapucaia e Gravataí. Tá. Se tiver um acidente lá... Tá, tem um movimento com intenso. três pessoas feridas. Tá. Um quebrou o tornozelo, o outro teve uma luxação, quebrou a clavícula, tá, e o outro torceu o cotovelo. Beleza. A ambulância vai pegar essas 3 pessoas e a porta de referência é Canoas. Só que nesse mesmo tempo, uma pessoa que estava andando de bicicleta em Monte Negro, cai e machuca o joelho, torce o joelho. A referência para ele fazer. Mas uma pessoa também teve um ferimento em Salvador do Sul. A referência, Canoas. E nesse mesmo momento, um outro teve uma queimadura grave em Campo Bom. A referência, Canoas. Gente. Ao mesmo tempo, a porta de Canoas é referência para toda essa população. Sim. Ao mesmo tempo, não é só Canoas. Se tu ficar uma manhã na frente do HU, na frente do Hospital Nossa Senhora das Graças, que hoje atende a própria comunidade canoense, mas virou a referência do pronto-socorro, sim, tu vai ver ambulância e carro chegando de tudo que é lugar. Não para. Com adesivo oficial ou não, porque ali é a referência. Nossa. Esse é o problema da cidade de Canoas hoje. É um gargalo que o município não tem como custear. Em números, me permite aproveitar essa oportunidade aqui, Cláudio. Explicar para a população. Em números. Porque eu fui atrás desses números e é importante. Por quê? Porque eu sou fiscalizador. Sim. Eu fui eleito para isso. Fiscalizar, claro. Tem uma participação que a União manda, de recursos, tem uma participação que o Estado manda, em recursos, que, aliás, perdeu muito com o programa Assistir, com esse novo planejamento, essa nova modelagem de distribuição, né? E que prejudicou os municípios que são referência. Canoas perdeu milhões, muito dinheiro, mais de 100, 200 milhões por ano. Mas essa porcentagem, ela não cobre 30% das despesas. Ou seja... A prefeitura... Vamos falar em número redondo, cálculo de padeiro aqui, como todo mundo gosta de dizer. A cada 100 milhões, não é isso por mês, tá? Um dos hospitais tem 14 milhões por mês, o outro 15 milhões... O pronto-socorro ainda não tem esse custo, então a gente está sem esse custo por enquanto. Mas, vamos lá, a cada 100 milhões investido, isso pode ser em 3, 4, 5 meses, vou falar em números redondos, a cada 100 milhões investido do município, ou vamos pegar 10 milhões, a cada 10 milhões investido do município para os hospitais, 7 milhões de reais, ou seja, 70%, nós estamos pagando para fazer procedimentos cirúrgicos ou assistenciais ou de exames para pessoas que moram fora da cidade de Canoas. Ou seja, o imposto do canoense... Sim, está pagando, a cada 10 milhões de reais que se arrecada de imposto do canoense, ele é investido na saúde, tá? Em todas as áreas. Todas as áreas. Na educação, não. Mas dentro da área da saúde, vamos lá. Nesse mês, a gente pagou 10 milhões de reais lá para os 2 hospitais. Tá. 70% desse atendimento, nós estamos pagando a cirurgia lá do Joãozinho da cidade X, do Pedrinho da cidade Y, da Maria da cidade Z lá. E aí tu entra dentro dos quartos dos hospitais, tem 6 pessoas internadas, tem 4, 5 de outros municípios e 2 Canoas. Gente, Esse é um problema que nós enfrentamos e que a gente precisa resolver.
usando um trocadilho, uma radiografia importante aí da situação do atendimento da área da saúde, do importante, né, estrutura de saúde pública do Rio Grande do Sul, no caso aí dos atendimentos realizados na nossa querida Canoas. A gente está terminando esse bloco, mas, vereador, vamos continuar falando mais sobre isso no próximo bloco, tá bom? A gente já volta ao instante só. No dia 12 de dezembro, às 19 horas, o Instituto Caldeira recebe a entrega do troféu Mérito Prefeitos em Evidência, junto às comemorações dos 40 anos da Grampal. Não deixe de prestigiar esse grande evento da revista Em Evidência. Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp 51 984 444 616. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia e o seu carinho. Muito obrigado pela participação, canal 575, com um sinal aberto via satélite para todo o Brasil, 520 aqui para o Rio Grande do Sul, mais de 11 milhões de gaúchos, vai sinal para todo mundo e também aí, né, para toda a galáxia, todo o planeta, pela plataforma digital de sua preferência, tá bom? Sei que está olhando o troféu aqui, né? Então aqui, ó, o troféu, se você está nos acompanhando, você já sabe, o troféu da revista Em Evidência é o troféu Mérito Prefeitos em Evidência, que a revista vai entregar no próximo dia 12 de dezembro, nos 40 anos da Grampal. A grande noite, a grande festa vai acontecer lá no Instituto Caldeira e eu vou ter o prazer de estar lá apresentando esse grande evento, tá bom? Informações 984-444-616, 984-444-616, WhatsApp aí para você saber mais informações sobre o troféu Mérito Prefeitos em Evidência. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem um apoio e patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, e B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, e FAMURS, né? A nossa querida FAMURS, quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Revista Em Evidência na política e nos negócios, você já sabe, quem faz está em evidência. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil lá no Instagram. Estou conversando com o vereador Eider aqui, falando sobre a nossa querida cidade de Canoas. O vereador fez uma análise muito importante aqui sobre a questão, né, dos atendimentos na área da saúde da nossa querida Canoas, principalmente depois das enchentes do ano passado, né? O Hospital de Pronto-Socorro de Canoas ainda está passando aí pelas reformas e a gente espera que em 2026 já esteja aberto à população e ajude a melhorar o atendimento na saúde. Vereador, quero lhe perguntar voltar a falar sobre a questão do deputado federal Giovanni Cherini. Como é que começou essa história aí? O vereador comentava ali sobre a questão das ajudas do deputado em relação ao município. Como é que começou essa história aí com o deputado Cherini? Cláudio, o deputado Cherini, eu tive o privilégio de conhecer ele no ano de 2012. E o deputado, no dia que eu conheci ele, ele olhou para mim e disse: "De onde é que tu é?" Eu digo: "Sou de Canoas." E ele: "Quantos anos tu tem?" Eu digo: "Tenho 21 anos." E ele: Gostei de ti. Tu, a partir de hoje, vai ser o meu menino de Canoas." Pô! E desde essa data até hoje a gente tem uma relação maravilhosa. Fui assessor dele por um bom tempo, estou no grupo político dele desde essa época. Posso dizer que hoje, além dele ser meu deputado, ele é meu padrinho político, é meu mentor, é um cara que me ensinou a crescer politicamente. E é um grande ser humano. Antes de ser político, ele é um grande ser humano, é meu amigo pessoal também. Conversamos bastante, ontem conversamos por telefone. As articulações também políticas, sempre, né? É um grande cara, né? E sabe o que faz, e faz política com amor, né? Com coração.
E é um parceiro da cidade de Canoas. Deve estar completando aí nesse ano em torno de 3 milhões de reais, se não 3 milhões, perto de 3 milhões de reais em emendas parlamentares que já ajudaram muito o município, né? Castramóvel, na pandemia, a cesta básica, a reforma da UBS Vila Fernandes, a Escola Farroupilha Teodoro Boggen, a reforma da UBS Harmonia, dinheiro para o autismo, recurso para as práticas integrativas no ano de 2021 e agora 2025, para a unidade básica de saúde. Então, é um grande amigo do Estado do Rio Grande do Sul, Sim. É um grande amigo também da cidade de Canoas, porque ele enxerga a cidade como, no período da pandemia, conseguiu recursos também, extras. Foi difícil, Na né? enchente, ele conseguiu articular com colegas no Congresso Nacional, porque houve um decreto que deputados fora do Estado do Rio Grande do Sul pudessem destinar emendas parlamentares sim. para o Rio Grande do Sul. E ele foi o deputado que articulou para muitos municípios. Pra chamar. E também ele conseguiu para a cidade de Canoas. Que maravilha. Eder, a gente não pode deixar de falar também sobre a questão, né, dentre todos esses projetos aí, tua primeira eleição, né, 11, quase 12 meses aí de mandato. O que tu considera até agora, passamos aí, a gente já falou pelas enchentes, o teu projeto mais importante aí, ou os mais importantes dos teus projetos nesse período aí, desse teu mandato tão esperado, né, tão planejado? Já trabalhava, antes de ser eleito, já trabalhava pela cidade de Canoas. O que tu acha nesse tempo aí que conseguisse fazer aí de realmente relevante? Cláudio, eu posso dizer que todos os projetos, eles têm... Tem um carinho grande. Ele tem um carinho. Porque a gente propõe, cada projeto, a gente propõe de forma personalizada única, né? e única. E eu posso dizer que a gente aprovou a semana passada o projeto das PICs, a gente aprovou o projeto da Semana da Conscientização do Síndrome de Down. Nós temos também, algo que a gente abraçou desde o início, então nós temos instituições lá da cidade de Canoas, que é o Pestalozzi, entre outras, tem a PAI. Essa parte inclusiva é muito importante. A PAI que eu tenho, forte, Canoas. E nós temos uma escola estadual lá que precisa de uma atenção do Estado. Porque é estadual. Né, que é a Escola Ney Gomes. Como é que está a situação das escolas municipais ali, também voltando, só, desculpe interromper, vereador, da questão das enchentes, também a rede municipal também? Não, sim, elas estão... Mas estão agora... Também, estão em funcionamento. Tem a creche, muitas com necessidade ainda, porque tu não vai conseguir... Sim, de uma hora para outra. De uma hora para outra, mas praticamente todas em funcionamento. Nós temos uma escola, mas ela é estadual, que é o Tereza Franciscucci, que o Estado ainda prometeu e não conseguiu entregar ela. É uma escola que tem muitos alunos. Que vai desafogar. Tem 2 escolas hoje dentro de uma, né, que está lá no... Não vou me lembrar qual escola que eles estão. A mesma coisa do hospital. Mas exatamente. E está todo mundo meio amontoado, assim, numa escola só. Sim. E não tem... precisa ser entregue à comunidade para o Tereza. E é um compromisso do governo do Estado. Fica o apelo aí, né? Então, isso é importante. Tem vereadores do bairro lá que já fizeram reuniões, já foram no governo do Estado. E nós já se somamos, todos os vereadores. Sim, independente do partido, né? Porque lá na cidade de Canoas tem isso daí. Existem as discussões dentro do parlamento, dentro da Câmara, em razões de projetos ou de questões ideológicas. Mas quando o problema... Porque nós estamos num momento muito crítico. Muito delicado, né? Ano pós-enchente. Exatamente. Ano pós-enchente. Mas... Quando a gente teve que ir lá falar sobre a Escola Tereza Franciscucci, se juntou os 21 vereadores. Opa. Quando a gente teve que ir lá falar sobre a liberação dos recursos dos DIC, foi os 21. Quando nós tivemos que agora fazer um movimento para ajudar o hospital universitário, porque está com equipamentos antigos. Sim. Foi 18 vereadores para Brasília. Olha aí, foi gente. algo histórico na cidade de Brasília. O povo agradece, o prefeito e 18 vereadores. A comunidade criticou, dizendo que a gente foi fazer turismo. Ninguém foi fazer turismo. Gente, não existe hotel, não existe resort, não existe parque de diversão em Brasília. Lá tu acorda de manhã cedo, o que tem lá é trabalho, reunião, ministério, Câmara, gabinete de deputado. Mas por que vocês não falam com eles aqui? Tem inúmeros deputados que eles não têm escritório aqui em Porto Alegre. Eles descem do aeroporto, o motorista está esperando, eles vão para o interior do estado cumprir agenda. Então, o que se faz lá? Tu consegue pegar
todos eles. Olho no olho. Então a gente ficou 2 dias lá acordando 7 horas da manhã e ia até o final do dia. Lá os restaurantes fecham 10, 11 horas da noite. 11 horas da noite não tem mais restaurante, tu tem que tomar água dentro do hotel se tu não jantar. Então lá é muita reunião e sim, é muito importante ir para Brasília. Cada visita em Brasília, tu abre uma porta, tu consegue por um departamento, tu consegue ajuda para um determinado setor da saúde, tu vai conseguir um projeto na área da educação, tu consegue uma reunião na Defesa Civil, que hoje a gente só se preocupa com a Defesa Civil quando tem uma ventania, uma chuvarada de granizo. Mas os municípios agora têm que potencializar as defesas civis. Durante todo o tempo. Que, aliás, foi uma das minhas emendas agora. Que precisa de dinheiro. Uma das minhas emendas no meu primeiro ano de mandato foi para a Defesa Civil. Por quê? Porque é um setor que qualquer município, a partir de hoje, precisa dar atenção. Tem que ter equipamento, tem que ter pessoal. Não adianta tu botar uma Defesa Civil com 2 pessoas lá. Tu tem que potencializar a Defesa Civil. Mas eu quero retornar, Cláudio, lá para a tua pergunta, quando tu diz assim, qual foi o teu projeto mais evidente? Então, todos eles são importantes, todos os projetos que a gente aprovou, foi as práticas integrativas, foi a semana do síndrome de Down, teve outros projetos, a gente tem outros projetos que a gente está protocolando aí para estacionamento, que tem estacionamento rotativo, que é um projeto que eu protocolei nas clínicas de fisioterapia ou de reabilitação, por exemplo, que as pessoas chegam e ficam com a vaga ali. Então, são projetos importantes. Mas eu quero te dizer que o projeto mais importante que não foi votado ainda, porque ele é de competência do Executivo, mas é um projeto de mandato, não um projeto de lei, mas um projeto de mandato, que é a da ecoterapia. Esse projeto, eu posso dizer que ele tem... tem o meu carinho especial, porque a ecoterapia, ela é a terapia... comprovadamente que ela tem um resultado muito rápido para as pessoas que têm a deficiência intelectual, seja do autismo, seja paralisia cerebral, seja síndrome de Down, para criança, para jovem e para adulto já. Pessoa que tem uma atrofia muscular, exatamente, que tem algum problema cognitivo, né, com o seu corpo. Tem pessoas hoje que têm aquela doença que é rara, mas que vai atrofiando os nervos, e a ecoterapia, ela é incrível e ela tem resultados dentro desse mundo afora, dentro do Brasil. Tem municípios que são referência e a gente quer fazer de Canoas um case na ecoterapia. Então, se tu me perguntar, hoje todos os projetos são importantes, mas a ecoterapia, para mim, ela é fundamental e vai ser uma grande realidade na cidade de Canoas. Vereador, muito obrigado. Vamos seguir conversando aí sobre a nossa querida cidade de Canoas. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela participação, tá bom? Eu que agradeço, Cláudio. Muito obrigado aí pelo convite e a oportunidade. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Kieli. Decisivamente, o ano fiscal no país não está indo nada bem. Agora, em setembro, saíram os resultados do déficit primário de toda a estrutura governamental envolvendo União, estados e municípios. E o valor subiu mais de 10 bilhões em relação ao mesmo mês do ano passado. Em setembro de 2024, foram 7 bilhões e meio de reais de déficit, especificamente no mês. Em setembro agora, esse montante chegou a 17 bilhões e meio. É um déficit que envolve todo o setor público, sim, mas é claro que a União capitania esse déficit com mais de 14 bilhões somente nos gastos federais. Os municípios estão com um déficit somado no seu conjunto, 5.570 municípios, na casa de 3,5 bilhões de reais, e os estados ficam com o restante do déficit. Isto significa, claro, um aprofundamento da crise fiscal e orçamentária. E também outro dado importante e que chama a atenção é o aumento do comprometimento da dívida pública bruta. Está hoje em 78,1% do produto interno bruto. É extremamente significativo esse montante, que soma no total dos 11 trilhões e meio de reais de todo o PIB nacional, algo em torno de 9,7 trilhões.
Tudo isso, embora sejam números, eles indicam um caminho problemático não somente para este ano que está terminando, mas para o exercício financeiro do ano que vem, onde as dificuldades vão ser ampliadas, a receita pode ser que ela não cresça da forma como esperada, e nós teremos um ano fiscal difícil, um processo eleitoral certamente que vai interferir nessa matéria toda, menos dinheiro para ser aplicado e um problema crônico que pode, em vista até mesmo do processo eleitoral, aumentar o nosso déficit fiscal e aumentar também a própria dívida pública brasileira. Isso é um problema que nós precisamos superar e, claro, com a maior brevidade possível para que nós não tenhamos simplesmente o desaparecimento dos recursos, especialmente os de transferência voluntária para os municípios poderem executar projetos que superem aqueles valores previstos na questão orçamentária regular. Problemas que vão ser enfrentados seguramente com muito mais atenção e cautela a partir do próximo exercício. Valeu, obrigado a você de casa também. O programa Em Evidência na TV vai ficando por aqui, tá bom? Obrigado sempre, um abraço e até a próxima.